O milionário desmaia ao ver que a mendiga negra é idêntica à sua mãe que ele perdeu. Hugo sempre estivera em busca de respostas. A morte de sua mãe, quando ele ainda era um garoto, deixara um buraco que dinheiro algum poderia preencher. Desde então, sua vida fora marcada por um sucesso imenso, mas também por uma tristeza profunda. Ele frequentemente se pegava perdido em lembranças, tentando recriar o sorriso dela em sua mente. Lutando contra a dor que a vida lhe impusera, ele se tornara um milionário, mas isso não lhe trazia paz. Era apenas um adorno que disfarçava sua dor. Certa tarde, enquanto caminhava pelas ruas da sua cidade, Hugo se deparou com uma cena que parou seu coração. Uma mulher, sentada na calçada, envolta em roupas esfarrapadas e coberta de sujeira, ergueu a cabeça. Os olhos dela eram um espelho do passado. Ele congelou. O que era aquilo? Uma ilusão? A semelhança era tão forte que um frio percorreu sua espinha. Ela era idêntica à sua mãe. A mesma fisionomia, o mesmo brilho perdido no olhar. Desesperado, Hugo se aproximou. O barulho da cidade sumiu. Tudo ao seu redor se desfez. Quando ele finalmente conseguiu sussurrar algo, a mulher olhou para ele e um sorriso triste se formou em seus lábios. Aquela expressão era como se estivesse vendo a própria imagem em um reflexo distorcido. A mente de Hugo girou, e em um momento de intensa confusão, a escuridão o cercou. Ele desmaiou. Ao cair, sua mente mergulhou em flashes, risadas em um dia ensolarado, contos de ninar à noite, o cheiro de comida caseira. Havia uma dor na sua alma, um nó na garganta que estava prestes a estourar em lágrimas. O peso do mundo parecia esmagá-lo, enquanto ele se debatia entre passado e presente. E quando, enfim, abriu os olhos, estava de volta ao chão duro da rua, com pessoas ao seu redor murmurando: "Ei, você está bem?" Uma voz suave lhe trouxe de volta. Era ela, a mendiga. Agora mais perto ele podia ver as marcas profundas da vida que ela levava. Mas a semelhança era inegável. Sua mente estava um turbilhão. O que aquilo significava? Como alguém poderia se parecer tanto com sua mãe? "Qual é o seu nome?" ele perguntou, ainda aturdido. "Clara", ela respondeu. E quando disse o nome, algo como um sussurro cortou a atmosfera densa entre eles. Hugo sentiu seu coração disparar. Clara. Era um nome que ele conhecia. Seu passado não estava apenas vindo à tona, estava explodindo. Enquanto tentava processar tudo, uma voz de algum lugar na multidão ecoou: "Olha só o milionário conversando com a mendiga. Deve ser pena." As risadas e murmúrios ao redor eram como facadas. Hugo se viu preso entre o que o mundo esperava dele e o que seu coração gritava para descobrir. Ele olhou para Clara, seus olhos refletindo não apenas sua dor, mas também um mundo de segredos que ela guardava. Hugo pôde sentir que suas histórias estavam entrelaçadas de uma maneira que ele não poderia imaginar. Entre a expectativa do presente e os ecos do passado, uma verdade estava prestes a ser revelada. "Hugo, você precisa entender", Clara começou, mas a pressão no peito dele aumentou. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você pé. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! E Hugo, você precisa entender. Clara começou, mas as palavras dela eram como um eco distante. Sentiu seu peito apertar ainda mais, a ansiedade crescendo. O mundo ao redor parecia desaparecer, e apenas a conexão entre eles importava. Então, uma sirene cortou o ar, abrupta e ensurdecedora. Plantas do comércio e risadas sumiram. Hugo olhou rapidamente para a direção do som e viu uma van de polícia estacionar bruscamente. O medo se instalou em seu coração. Ele sabia que as coisas iam mudar. Fuja! Agora! Clara gritou, sua voz tremendo. Mas Hugo estava paralisado. O que estava acontecendo? Ele não compreendia. Da van, homens vestindo uniformes azuis dispararam em sua direção. O pânico se espalhou e a multidão começou a se dispersar. O bate-estaca de seus corações rivalizava com o barulho das botas pesadas se aproximando. No meio do caos, uma mulher se destacou, avançando apressadamente em direção a eles. O rosto dela era familiar, um rosto que ele não via desde menino. Era Lúcia, sua esposa, com olhos arregalados de desespero. Hugo, você não pode falar com ela. Tem que ir embora. A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Ele ficou confuso, a mente girando em um turbilhão. O que estava acontecendo? Por que Lúcia estava tão assustada? O que quer dizer? Por quê? Ele lutou contra a pressão, mas Clara tocou seu braço. Era um toque suave, mas cheio de urgência. Então Clara lançou um olhar penetrante em direção a Lúcia. Você não sabe a verdade, Hugo. As palavras dela ressoaram com um peso imenso. Uma verdade? O seu coração podia sentir a tensão no ar. Lúcia agarrou o braço de Hugo, movendo-se entre ele e Clara. Não se aproxime dela. As palavras saíram apressadas, quase um grito. Hugo estava prestes a protestar quando um grupo de policiais se aproximou. Ele não queria ser preso novamente. Não queria deixar tudo o que construiu para trás. Mas algo estava errado. Muito errado. Clara, em meio a um tumulto, segurou os ombros de Hugo, seus olhos buscando os dele. Hugo, você não sabe quem eu sou. Você precisa saber a verdade. E à medida que ela falava, os policiais já estavam a poucos passos. O medo se transformou em pânico. Nesse momento, Lúcia soltou uma risada nervosa. Você não deveria ter voltado. Hugo olhou para a esposa, confuso. Voltar? O que isso queria dizer? As palavras de Clara estavam prestes a sair. Mas um policial interrompeu. Para trás, senhora! Agora ele estava cercado. A multidão dividiu-se em uma cena de caos absoluto. Ele olhou para Clara e Lúcia, as duas mulheres de sua vida, e viu como os mundos delas colidiam em uma batalha silenciosa de emoções. Então um grito cortou o ar. Um grito mais alto que todos os murmúrios, mais intenso que a sirene. A verdade sobre sua mãe está aqui, Hugo. Não fuja dela! Clara estava desesperada. A intensidade das palavras dela empurrou Hugo para um precipício emocional. Sua mãe? O que isso tinha a ver? Ele queria entender, mas as maneiras que Lúcia tinha de falar eram de cortar o ar. E nesse momento, como um estalo, a mente de Hugo o levou a uma lembrança. Vocês? Como isso poderia ser? Uma reviravolta que ele nunca tinha imaginado. Clara olhou novamente para ele, seu semblante mudando. O policial se aproximava. E Hugo estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. A conexão entre eles ainda estava ali. E nas sombras da dor e do medo, ele percebeu uma única verdade. Tudo o que ele sabia estava prestes a desmoronar. E a pergunta fervia em sua mente.
qual era a verdade. E como isso afetaria a sua vida e o amor que ele pensava ter construído? Clara olhou para Hugo, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia atravessar todo o caos. Você não sabe o que realmente aconteceu com sua mãe. Sua voz estava cheia de emoção, mas o barulho ao redor parecia querer abafá-la. Hugo estava preso entre suas duas realidades. A mulher à sua frente, tão parecida com sua mãe, e a esposa que tentava proteger seu mundo. Mas a tensão explodiu como um balão furado. O policial mais próximo empurrou Lúcia, fazendo-a tropeçar, e Hugo teve um estalo. Não, Lúcia! Ele se lançou em direção à esposa, mas antes que pudesse alcançá-la, o policial a agarrou firmemente. O ato violento ecoou no ar, e a multidão ficou em silêncio, os rostos cobertos de horror. Não se aproxime dela! Gritou o policial. Era tudo tão rápido, tão confuso. O mundo tinha girado, e ele estava incapaz de discernir o que estava acontecendo. Então, a voz de Clara atravessou seus pensamentos. Hugo, ouça! O que você pensa que sabe não é a verdade. Um murmúrio crescente surgiu da multidão. Olhares de reprovação, narrações rápidas entre desconhecidos. Hugo sentiu suas pernas tremendo. Ele olhou para Clara, seus olhos infundindo determinação. Diga, ele implorou. Clara respirou fundo, seu corpo se erguendo em um esforço para se fazer ouvir. Hugo, eu sou sua irmã. As palavras dela ficaram penduradas no ar por um momento. O impacto foi uma bofetada. Hugo piscou, a mente girando, tentando processar o que acabara de ouvir. Ele balançou a cabeça, lutando contra a ideia. Não, isso não pode ser verdade. Eu juro, sua mãe ela me deixou nas ruas. Eu só queria que você soubesse a verdade. O desespero na voz de Clara rasgava o ar, e Hugo sentiu a realidade se desestabilizar. Como assim? Ele não tinha lembranças de uma irmã, e isso mudava tudo. A confusão tomou conta dele, e a multidão observava com uma mistura de curiosidade e escândalo. Lúcia, ainda agredida pelo policial, olhou para Clara com um misto de medo e rejeição. Você mentiu! Ele não é seu irmão. As palavras dela cortaram a atmosfera. Hugo estava paralisado, tentando entender. Ele se virou para Lúcia, buscando apoio, mas a expressão dela estava distante. Diga que é mentira. Ele queria acreditar que tudo isso era um pesadelo. Mas Clara continuou. Hugo, eu tinha apenas 6 anos, quando sua mãe decidiu me deixar com um grupo. Ela estava lutando, e ela hesitou, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Ela não podia cuidar de nós duas. Eu só quero que você saiba que estou viva, que sempre estive. E nesse instante, o policial disparou em direção a Clara. Você não pode falar assim. Ele a agarrou pelo braço, e o ato, mais um golpe, fez Hugo despertar de sua paralisia. Pare! Ele gritou, sua voz ecoando no caos, enquanto a adrenalina invadia seu corpo. Ele queria saber a verdade. Precisava saber. Então, como uma cena de filme, uma explosão aconteceu. Um carro entra na multidão com um barulho ensurdecedor. As pessoas gritando. Caos se instaurando. Hugo se virou e, no meio do nevoeiro de fumaça e gritos, viu uma figura familiar. Era seu pai, aparecendo do nada. E naquele sambo, todas as certezas dele desmoronaram de vez. Hugo, não acredite nela! Ei! Gritou seu pai e Hugo sentiu o chão escorregar sob seus pés. Com cada passo que seu pai dava, Hugo sentia suas verdades se desintegrando. O que é a real? O que estava escondido no passado dele? O apelo de Clara ecoava em sua mente, e o vazio dentro dele aumentava. A pergunta fervia em sua mente. Qual era a verdade? E como isso ia mudar tudo? Especialmente a relação dele com Lúcia, sua história, e a nova mulher à sua frente que poderia ser sua irmã? Ele estava prestes a descobrir, mas a dor do desconhecido era avassaladora. E ali, no meio da confusão, ele percebeu que precisava tomar uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida.
O peso da verdade estava prestes a desmoronar sobre ele. Hugo estava paralisado, tentando entender tudo o que acabara de ouvir. Sua irmã? As palavras ressoaram na sua cabeça. Ele olhou para Clara, a confusão desmoronada no rosto. O mundo ao seu redor parecia desmoronar em um tumulto de emoções. Ele sempre achou que era filho único. Hugo, você precisa acreditar em mim, Clara implorou, seus olhos brilhando de desespero. Eu sou sua irmã. Ela estava desesperada. Eu só queria que você soubesse. Só o policial, ainda segurando Clara, parecia prestes a agir novamente. Vamos, levante-se! Ele gritou, e Hugo sentiu seu coração acelerar. Não! Pare com isso! Gritou Hugo, não sabendo bem o que estava acontecendo, mas algo dentro dele o fazia querer proteger Clara. A ideia de que ela poderia ser sua irmã trouxe à tona uma torrente de sentimentos. Mas a situação estava fora de controle. Lúcia, com o rosto pálido, olhou para Hugo. Sua voz tremia. Não pode acreditar nela! Ela está tentando manipular você! A tensão era palpável e Hugo se sentiu completamente perdido. Ele queria assegurar Lúcia, mas Clara estava ali, viva e clamando por sua verdade. E então, de repente, um impacto. Um carro, não um qualquer, mas o carro que Hugo reconheceu de imediato. O de seu pai. A porta se abriu e do veículo saiu uma mulher, apressada e inesperada, que fez o coração de Hugo parar. Não! O que você está fazendo aqui? Gritou seu pai, a expressão de horror estampada no rosto. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de raiva. Você não deveria ter voltado. Ele não deve saber a verdade. Pai, o que é? O que está acontecendo? Hugo perguntou, a voz saindo num sussurro. Ele estava entre o choque e a desordem dentro de si. A mulher, a mãe de Hugo? Não, era um rosto mais jovem, mas tão parecido. Mãe! Lançou um grito no ar, mas a mulher só bateu a porta do carro, a confusão tomando conta de seu ser. Você não conhece sua história, Hugo! Clara exclamou, a dor evidente em sua voz, enquanto os policiais começavam a se mover ao redor. Vá embora! Não se aproxime dele! Não fale mais! O pai de Hugo gritou, e a mulher hesitou, perplexa. Mas então ela avançou, como se uma necessidade profunda a puxasse para o filho. Hugo, espere! Eu sou sua verdade! Você precisa saber a verdade sobre sua mãe e Clara. A mulher, agora mais próxima, seus olhos cheios de lágrimas, parecia estar desesperada para alcançar a conexão. E em um momento intenso, o caos em volta parecia desaparecer. E tudo o que Hugo conseguiu ver foram os olhos da mulher. Ele sentiu um nó na garganta. Mas antes que pudesse avançar, o policial agarrou Clara com mais firmeza, os rostos contraídos em agonia. Pare! Não faça isso! Estava prestes a sair da boca de Hugo quando algo estalou. O pai se virou bruscamente para a mulher e gritou. Você não pode ter fugido assim! Não faz sentido você estar aqui! E então tudo mudou. A mulher olhou para Hugo e ele viu um vislumbre de algo. Um reconhecimento. Uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Quase como se ela não estivesse ali apenas para protegê-lo, mas para revelar um segredo ainda maior. Ele precisa saber. Eu te deixei não porque quis, mas porque a verdade era muito mais sombria. Sua mãe teve sua chance de falar e suas palavras caíam como pedras pesadas e cruéis. A verdade que ninguém mais pode contar. Hugo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Qual verdade? Ele mal podia emitir um som. O coração atordoado tinha escolhas a fazer e todos os olhares estavam sobre ele. Entre Clara, sua mãe, Lúcia e seu pai, tudo o que acreditava estava em questão. Uma sirene cortou o ar e Hugo mal percebeu. Mas a confusão estava
prestes a se intensificar. Banda de ratos, prendam essa mulher! Um policial gritou e em um golpe alguém apareceu correndo. Um homem vestindo jaqueta preta e um olhar que gritava intenção. Libertem-na! Ninguém toca nela! Oh, e com essa cena dramática, o último pedaço de Hugo parecia se desfazer. Ele estava em meio a um redemoinho de segredos, conexões e um mistério tão profundo que ele sabia que a verdade que estava prestes a ser revelada mudaria tudo. Que verdades estavam enterradas e o que mais nele precisava ser exposto? Ele tinha perguntas, muitas, e cada resposta parecia estar longe. O que a mãe dele tinha escondido? Porque Clara, que poderia ser sua irmã, estava tão próxima. As peças se moviam, mas Hugo sabia que a próxima revelação aproximaria ainda mais um caminho obscuro que ele nunca soube que existia. E o que Lúcia faria a respeito? O peso da dúvida caía sobre ele, e a urgência do momento era clara. A verdade estava perto, mas à medida que tudo se desdobrava, ele não sabia se estava pronto para enfrentá-la. Hugo estava em choque. O corpo tremia, a mente girando em torno da revelação de Clara. Qualquer coisa menos isso. Ele sentia o peso do mundo nas costas. Mas então a fúria em seu pai se intensificou. Seu rosto vermelho como um tomate maduro. Você não sabe o que está dizendo. O pai gritou. Suas palavras eram como uma avalanche de negação. E Hugo mal conseguia entender. Por que ele reage assim? A verdade parecia estar na ponta da língua de Clara, como se ela estivesse a milímetros de explicar tudo. Mas a tensão no ar era palpável. O policial segurava Clara com mais firmeza. E a mulher que se dizia mãe de Hugo parecia prestes a desmaiar de pânico. A multidão começou a murmurar. Alguns olhavam para Hugo, outros para Clara. E outros ainda para seu pai, como se houvesse uma batalha invisível acontecendo. De repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Um homem quebrou a linha e se lançou em direção a Clara. Ele tinha um olhar frenético, como se estivesse fugindo de algo. E no instante seguinte, o caos tomou conta. O homem derrubou o policial que segurava Clara com um soco certeiro, libertando-a. O impacto foi como um estalo seco no ar, e a multidão ficou em silêncio por um segundo que pareceu uma eternidade. Clara aproveitou a oportunidade e correu para Hugo, seu rosto pálido, mas determinado. Você precisa acreditar em mim. A confusão se transformou em movimentos rápidos. Hugo estava paralisado, absorvendo tudo, mas a surpresa do golpe me deixou atordoado. Ele se virou para o homem que havia atacado o policial. E aí tudo mudou de novo. Você não deveria estar aqui, o homem gritou para a mãe de Hugo. Você está colocando tudo em risco. Os olhos de Hugo se arregalaram. Ele tinha a sensação de que conhecia aquele homem, mas onde ele o havia visto? A mulher encarou o homem, assustada. Como você ousa? Ela começou. Mas uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. Hugo sentiu seu coração apertar. Havia algo mais ali, algo que se conectava a todas as peças do quebra-cabeça. E então, em um movimento rápido, a mulher se virou para Hugo. Hugo, eu não sou só sua mãe. Eu sou também... Mas a frase dela foi interrompida quando o homem puxou um objeto do bolso. Era uma arma. Pare, ninguém vai se ferir aqui. O policial gritou, agora em alerta total, tentando recobrar o controle. Claras vozes se sobrepunham, criando um coro de confusão e desespero. Hugo estava encurralado entre as duas mulheres de sua vida e um homem armado. O desespero bateu forte no seu peito. Murmúrios cresceram pela multidão. As pessoas,
estavam divididas entre correr ou ajudar, e ele sabia que as coisas estavam prestes a se tornar ainda mais perigosas. Funcionários de segurança se juntaram ao tumulto, as sirenes finalmente parecendo mais próximas. "Não faça isso!" Clara gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Hugo a observava, e a imagem dela o fez hesitar. Ele sentiu que uma verdade mais profunda estava prestes a ser revelada. O homem estava prestes a expor segredos que poderiam despedaçar tudo que ele conhecia. E nesse instante, a mente de Hugo somou as peças. O olhar furtivo do homem, o tom de voz da mãe, a conexão com Clara. Tudo começou a se alinhar. Ele era o elo perdido nessa história. Mas havia algo que ele não sabia, algo que mudaria tudo e todos ao seu redor. E enquanto a tensão crescia, ele se deu conta de que o que quer que aquele homem dissesse a seguir poderia não apenas responder suas perguntas, mas também destruir o que ele acreditava ser sua realidade. A sirene ecoou mais forte, e a cena parecia um filme em câmera lenta onde tudo estava prestes a explodir. Hugo se virou para Clara, então para sua mãe, e finalmente para o homem. "O que você sabe? O que está acontecendo?" Suas palavras fugiram como um grito de desespero. E em meio ao barulho e à confusão, o homem apontou a arma não para Clara ou para o policial, mas diretamente para Hugo. O coração dele saltou na garganta. "A verdade, Hugo, a verdade é que nós somos todos parte de um jogo que você nunca entendeu." E com isso, tudo no mundo de Hugo começou a desmoronar. E a única ideia que circulava em sua mente era que o que vinha a seguir mudaria sua vida. Hugo estava paralisado. A arma apontada para ele estava carregada, mas não só com a ameaça direta. Era uma pressão insuportável que parecia esmagar seu peito. Ele olhou para o homem, esperando que o pesadelo acabasse, mas estava longe disso. "A verdade, Hugo, a verdade é que nós somos todos parte de um jogo que você nunca entendeu." Mas não havia tempo para digerir aquilo. A sirene da polícia estava cada vez mais próxima, e o tumulto na multidão parecia crescer. Um grupo de pessoas começou a gritar, correndo em direção à saída. O policial, que estava encarregado de manter a situação sob controle, também estava nervoso. Ele sabia que a situação estava prestes a explodir. Então, algo inesperado aconteceu. Do nada, um carro surgiu, zigue-zagueando pela rua, e colidiu contra um dos veículos policiais. O estrondo foi ensurdecedor. Com o impacto, tudo ao redor parecia em câmera lenta. Pedaços de metal se espalharam. O barulho do aço se dobrando e quebrando era suficiente para fazer qualquer um tremer. Desorientado, Hugo virou-se para o carro e viu uma figura familiar saindo dele. Era a jornalista que havia coberto sua história nos últimos meses. "Hugo, você precisa sair daqui!" ela gritou, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e urgência. Ao vê-la, um lampejo de esperança brilhou em meio à confusão. Mas antes que ele pudesse entender a situação, as luzes do carro quebraram a escuridão, iluminando o rosto do homem que ainda segurava a arma. "Eu já te avisei, não se aproxime deles!" O homem gritou, seu olhar nervoso percorrendo a cena caótica. As pessoas estavam começando a gritar, e Hugo sentia seu coração disparar cada vez mais. Ele estava cercado por mentiras, medos e, estranhamente, por uma conexão que ainda não entendia com Clara. "Mãe, me ajude!" Clara implorou, fazendo-se ouvir em meio ao caos. Mas as palavras dela não pareciam encaixando. O homem olhou para ela e, por um instante, seu semblante mudou.
Era como se uma fraqueza estivesse revelando parte da verdade que ele escondia. E então, em outro movimento abrupto, a mulher que Hugo reconhecia, a suposta jornalista, começou a correr na direção dele. Seu olhar era intenso, cheio de urgência. Hugo, a verdade não é o que você pensa. Vou te contar tudo. Naquele momento, o homem pareceu hesitar, e as palavras da mulher ecoaram na mente de Hugo. O coração dele palpitava rapidamente. Qual era a verdade? O que havia por trás de tudo aquilo? No entanto, esse instante de dúvida foi cruelmente interrompido. O carro que colidira começou a pegar fogo. Chamas dançavam e o calor começou a se espalhar. "Fuja!" gritou a jornalista. E era como se tempo tivesse acelerado. Um apocalipse estava prestes a acontecer ao redor dele. Hugo sentiu como se estivesse dentro de um filme. E a única coisa que restava era sair. O homem, percebendo a situação fora de controle, começou a se debater. "Não, você não pode ir!" A voz dele tinha um desespero que lhe fez pensar que talvez não fosse só um criminoso. O terceiro ato se desenrolava mais rápido do que ele conseguia processar. Clara, a mulher que poderia ser sua irmã, estava olhando para ele com a esperança de que ele visse a verdade. Mas a única verdade tangível ali era o caos em volta e o calor crescente, o odor de fogo e metal derretendo. E então o homem tomou uma decisão drástica. Com um lastro de coragem, ele se virou e, num movimento inesperado, disparou a arma para cima. A explosão do tiro ecoou, mas o que veio a seguir foi mesmo mais chocante. Num instante, como se tudo tivesse se alinhado, uma figura apareceu na multidão. Era seu pai. Mas não era só isso. Ele também estava armado. "Hugo, não! Você não pode confiar nela!" gritou, a voz cheia de desespero e raiva. O que estava acontecendo? O que exatamente essa família tinha feito? A tensão explodiu e Hugo ficou no meio de um tiroteio emocional. Ele olhou para a jornalista, para Clara, para seu pai. A verdade flutuava na atmosfera, mas todos pareciam mais interessados em se proteger do que em proteger uns aos outros. E a única certeza que ele tinha era que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar sob o peso de segredos profundamente enterrados. Assim, enquanto o caos continuava, Hugo sentiu como se estivesse no olho do furacão. O que essa verdade, que parecia tão próxima, realmente significava? E o que isso poderia fazer com todos eles? Uma pergunta queimava em sua mente. Qual era a verdadeira natureza do jogo em que todos estavam envolvidos? Hugo estava paralisado. A arma apontada para ele estava carregada, mas não só com a ameaça direta. Era uma pressão insuportável que parecia esmagar seu peito. Ele olhou para o homem, esperando que o pesadelo acabasse, mas estava longe disso. A verdade, Hugo, a verdade é que nós somos todos parte de um jogo que você nunca entendeu. Mas não havia tempo para digerir aquilo. A sirene da polícia estava cada vez mais próxima, e o tumulto na multidão parecia crescer. Um grupo de pessoas começou a gritar, correndo em direção à saída. O policial que estava encarregado de manter a situação sob controle também estava nervoso. Ele sabia que a situação estava prestes a explodir. Então, algo inesperado aconteceu. Do nada, um carro surgiu, zigue-zagueando pela rua, e colidiu contra um dos veículos policiais. O estrondo foi ensurdecedor. Com o impacto,
tubo ao redor parecia em câmera lenta. Pedaços de metal se espalharam. O barulho do aço se dobrando e quebrando era suficiente para fazer qualquer um tremer. Desorientado, Hugo virou-se para o carro e viu uma figura familiar saindo dele. Era a jornalista que havia coberto sua história nos últimos meses. Hugo, você precisa sair daqui! Ela gritou, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e urgência. Ao vê-la, um lampejo de esperança brilhou em meio à confusão. Mas antes que ele pudesse entender a situação, as luzes do carro quebraram a escuridão, iluminando o rosto do homem que ainda segurava a arma. Eu já te avisei! Não se aproxime deles! O homem gritou, seu olhar nervoso percorrendo a cena caótica. As pessoas estavam começando a gritar, e Hugo sentia seu coração disparar cada vez mais. Ele estava cercado por mentiras, medos e, estranhamente, por uma conexão que ainda não entendia com Clara. Mãe, me ajude! Clara implorou, fazendo-se ouvir em meio ao caos. Mas as palavras dela não pareciam se encaixar. O homem olhou para ela e, por um instante, seu semblante mudou. Era como se uma fraqueza estivesse revelando parte da verdade que ele escondia. E então, em outro movimento abrupto, a mulher que Hugo reconhecia, a suposta jornalista, começou a correr na direção dele. Seu olhar era intenso, cheio de urgência. Hugo, a verdade não é o que você pensa. Vou te contar tudo. Naquele momento, o homem pareceu hesitar, e as palavras da mulher ecoaram na mente de Hugo. O coração dele palpitava rapidamente. Qual era a verdade? O que havia por trás de tudo aquilo? No entanto, esse instante de dúvida foi cruelmente interrompido. O carro que colidira começou a pegar fogo. Chamas dançavam e o calor começou a se espalhar. Fuja! Gritou a jornalista. E era como se o tempo tivesse acelerado. O apocalipse estava prestes a acontecer ao redor dele. Hugo sentiu como se estivesse dentro de um filme. E a única coisa que restava era sair. O homem, percebendo a situação fora de controle, começou a se debater. Não! Você não pode ir! A voz dele tinha um desespero que lhe fez pensar que talvez não fosse só um criminoso. O terceiro ato se desenrolava mais rápido do que ele conseguia processar. Clara, a mulher que poderia ser sua irmã, estava olhando para ele com a esperança de que ele visse a verdade. Mas a única verdade tangível ali era o caos em volta e o calor crescente. O odor de fogo e metal derretendo. E então, em um movimento made in cinema, uma figura saltou para fora do carro em chamas. Era um homem magro, com uma tatuagem grande e assustadora no braço. E em meio ao tumulto, ele gritou a plenos pulmões. Chegou a hora de tudo se revelar. Hugo não teve tempo de processar. Na fração de segundo seguinte, o desconhecido apontou para o homem armado e fez uma revelação explosiva. Ele não é quem você pensa. É seu verdadeiro pai. O chão sob os pés de Hugo pareceu desmoronar. O quê? O grito ecoou em sua mente. A revelação não fazia sentido, mas o olhar de choque em Clara confirmava que não era uma mentira qualquer. O olhar do homem armado se contorceu em confusão e raiva, as armas tremendo em suas mãos. Mentiroso! Você não sabe nada! Ele gritou. Mas a certeza do outro homem era como um eco persistente. A multidão ficou em silêncio, todos atordoados, enquanto o fogo iluminava as expressões de horror e incredulidade. Hugo sentiu um nó se formar na garganta. Ele mal podia respirar. As peças do quebra-cabeça estavam todas em jogo, e o que sempre acreditou sobre sua vida estava em ruínas. Quem era esse homem? O que mais ele escondia? E antes que pudesse se recuperar, a pressão aumentou. O homem com a tatuagem
avançou. Hugo, você precisa saber o que realmente aconteceu. Sua vida é uma mentira e o tempo está se esgotando. Assim, enquanto o calor do fogo e a tensão pairavam no ar, Hugo estava prestes a descobrir que a verdade que sempre buscou não apenas mudaria seu passado, mas também transformaria o futuro de todos ao seu redor de maneira irreversível. E a única pergunta que pulava em sua mente era: de que maneira essa revelação devastadora moldaria sua vida daqui para frente? Hugo estava paralisado. A arma apontada para ele estava carregada, mas não só com a ameaça direta. Uma pressão insuportável parecia esmagar seu peito. Ele olhou para o homem, esperando que o pesadelo acabasse, mas estava longe disso. A verdade, Hugo, a verdade é que nós somos todos parte de um jogo que você nunca entendeu. O tempo parecia estourar como um balão. As sirenes da polícia se aproximavam e a multidão ao redor respirava suspensa. Um grupo de pessoas começou a correr em direção à saída, mas Hugo estava em choque total, incapaz de se mover. Quando ele olhou para Clara, viu que seu rosto estava pálido. Hugo, acredite nela! Clara gritou, seu desespero transparecendo. Mas o homem armado não ia desistir. Cale a boca! Ele gritou de volta, os olhos reluzindo de raiva. Hugo sentia que tudo estava se desintegrando ao seu redor. Ali, no centro de tudo, ele percebeu que cada respiração era uma luta. Como a vida pôde ir tão longe, tão rápido? E então um rugido cortou o ar. Um carro, não qualquer carro, mas uma SUV preta, saiu de um beco. O motorista parecia frenético. Assim que o carro se aproximou, uma figura saltou para fora. Era um homem, vestido de forma casual, mas seus olhos eram de aço. "Saiam da frente!" ele gritou, e algo em sua voz deixava claro que ele não era alguém para ser desafiado. O clima mudou, e enquanto o homem se dirigia para a cena, algo instintivo dentro de Hugo o alertou. Era como um presságio. O homem do lado armado olhou para esse novo ataque, e sua expressão se transformou rapidamente em um pânico cívico. Ele estava prestes a disparar sua arma, quando o novo homem, ágil e decidido, avançou. Uma briga explodiu entre eles, e logo todos estavam se movendo. Hugo estava em cima do muro, mas não pôde ficar parado quando viu Clara quase sendo empurrada. Com um impulso, ele se lançou em direção a ela, a agarrando com firmeza. Ele a puxou para perto, a determinação queimando dentro dele, mas o caos em volta era avassalador. "Confie em mim", disse ele. Embora estivesse tão perdido quanto ela, as sirenes estavam mais altas agora. Mas antes que eles pudessem se afastar, uma voz familiar cortou o tumulto. "Hugo, você não pode acreditar nele!" Era Lúcia, sua esposa, posicionada na linha de frente, com um olhar de puro desespero. "Ele está usando você!" E quando Hugo se virou para Lúcia, a expressão dela revelava algo mais, algo que ele nunca tinha percebido antes. Era como se ela estivesse escondendo um segredo profundo, um abismo que ele deveria evitar. O pânico dentro dele se intensificou. Então, de repente, as coisas ficaram ainda mais confusas. O homem com a tatuagem fez um movimento de relance. Ele empurrou o homem que tinha a arma e, neste instante crítico, disparou. O tiro ecoou e tudo pareceu parar. Mas o impacto não foi no corpo de alguém. Ao invés disso, acertou uma lata de gasolina que estava por perto. Uma explosão repentina luminosa irrompeu e a nova onda de calor os atingiu. Fumaça e chamas se espalharam pelo ar enquanto a multidão estourava em gritos.
O carro antes intacto agora era um caldeirão de fogo. Hugo gritou já que o pânico tomou conta do local. Corra! Agora! Ele disse a Clara e a Lúcia. Foi uma cena caótica. Todos estavam correndo, mas a verdade estava prestes a reverberar de modo que ninguém esperava. Ainda com o caos em torno deles, o homem que havia atirado olhou para Hugo e ele viu a verdade pela primeira vez. Você deve saber, eu sou seu irmão. Você também é parte disso. A revelação congelou o tempo. Hugo arregalou os olhos. O que significava aquilo? As conexões estavam se entrelaçando de maneira que suas certezas haviam se dissipado. Ele viu Clara paralisar ao seu lado, os olhos cheios de espanto, e Lúcia em choque, a boca aberta. Enquanto as chamas dançavam ao redor deles, Hugo se viu em um labirinto de perguntas sem resposta. Do que você está falando? O eco de suas palavras parecia um rugido distante. A multidão se dispersava, mas ao mesmo tempo as chamas cresciam. O escândalo era palpável. Como assim? E entre a confusão, algo muito maior estava prestes a se revelar. Ele tinha apenas uma certeza naquela fração de tempo. A verdade que estavam escondendo dele poderia destruí-lo, mas também oferecia a chance de se libertar de tudo o que sabia. Diante de um futuro incerto, ele se perguntou: qual será o custo de descobrir a verdadeira história sobre sua família? E a que outras verdades ele seria forçado a olhar agora? Hugo estava paralisado. A arma apontada para ele estava carregada, mas não só com a ameaça direta. Uma pressão insuportável parecia esmagar seu peito. Ele olhou para o homem, esperando que o pesadelo acabasse, mas estava longe disso. A verdade, Hugo. A verdade é que nós somos todos parte de um jogo que você nunca entendeu. O tempo parecia estourar como um balão. As sirenes da polícia se aproximavam e a multidão ao redor respirava suspensa. Um grupo de pessoas começou a correr em direção à saída, mas Hugo estava em choque total, incapaz de se mover. Quando ele olhou para Clara, viu que seu rosto estava pálido. Hugo, acredite nela! Clara gritou, seu desespero transparecendo. Mas o homem armado não ia desistir. Cale a boca! Ele gritou de volta, os olhos reluzindo de raiva. Hugo sentia que tudo estava se desintegrando ao seu redor. Ali no centro de tudo, ele percebeu que cada respiração era uma luta. Como a vida pôde ir tão longe, tão rápido? E então, um rugido cortou o ar. Um carro, não qualquer carro, mas uma SUV preta saiu de um beco. O motorista parecia frenético. Assim que o carro se aproximou, uma figura saltou para fora. Era um homem vestido de forma casual, mas seus olhos eram de aço. Saiam da frente! Ele gritou. E algo em sua voz deixava claro que ele não era alguém para ser desafiado. O clima mudou e enquanto o homem se dirigia para a cena, algo instintivo dentro de Hugo o alertou. Era como um presságio. O homem do lado armado olhou para esse novo ataque e sua expressão se transformou rapidamente em um pânico cívico. Ele estava prestes a disparar sua arma quando o novo homem, ágil e decidido, avançou. Uma briga explodiu entre eles e logo todos estavam se movendo. Hugo estava em cima do muro, mas não pôde ficar parado quando viu Clara quase sendo empurrada. Com um impulso, ele se lançou em direção a ela, a agarrando com firmeza. Ele a puxou para perto, a determinação queimando dentro dele, mas o caos em volta era avassalador. Confia em mim, disse ele, embora estivesse tão perdido quanto ela. As sirenes estavam mais altas agora, mas antes que eles pudessem se afastar, uma voz familiar cortou o tumulto. Hugo, você não pode acreditar nele! Era Lúcia, sua esposa,
posicionada na linha de frente, com um olhar de puro desespero. Ele está usando você. E quando Hugo se virou para Lúcia, a expressão dela revelava algo mais, algo que ele nunca tinha percebido antes. Era como se ela estivesse escondendo um segredo profundo, um abismo que ele deveria evitar. O pânico dentro dele se intensificou. Então, de repente, as coisas ficaram ainda mais confusas. O homem com a tatuagem fez um movimento de relance. Ele empurrou o homem que tinha a arma, e neste instante crítico, disparou. O tiro ecoou e tudo pareceu parar. Mas o impacto não foi no corpo de alguém. Ao invés disso, acertou uma lata de gasolina que estava por perto. Uma explosão repentina luminosa irrompeu, e a nova onda de calor os atingiu. Fumaça e chânia se espalharam pelo ar, enquanto a multidão estourava em gritos. O carro antes-impacto agora era um caldeirão de fogo. Hugo gritou, já que o pânico tomou conta do local. "Corra, agora!" ele disse a Clara e a Lúcia. Foi uma cena caótica. Todos estavam correndo, mas a verdade estava prestes a reverberar de modo que ninguém esperava. Ainda com o caos em torno deles, o homem que havia atirado olhou para Hugo e ele viu a verdade pela primeira vez. "Você deve saber, eu sou seu irmão. Você também é parte disso." A revelação congelou o tempo. Hugo arregalou os olhos. O que significava aquilo? As conexões estavam se entrelaçando de maneira que suas certezas haviam se dissipado. Ele via Clara paralisar ao seu lado, os olhos cheios de espanto, e Lúcia em choque, a boca aberta. E enquanto as chamas dançavam ao redor deles, Hugo se viu em um labirinto de perguntas sem resposta. "Do que você está falando?" O eco de suas palavras parecia um rugido distante. A multidão se dispersava, mas ao mesmo tempo, as chamas cresciam. O escândalo era palpável. Como assim? E entre a confusão, algo muito maior estava prestes a se revelar. Ele tinha apenas uma certeza naquela fração de tempo. A verdade que estavam escondendo dele poderia destruí-lo, mas também oferecia a chance de se libertar de tudo o que sabia. Então, em meio ao caos e ao fogo, a mulher que havia gritado "Hugo!" mais cedo, deu um passo à frente, revelando-se como alguém que Hugo nunca imaginou ver ali. Seu pai, um homem que ele pensava estar longe e fora da sua vida. "Hugo, meu filho, a verdade não é o que você imagina." O olhar dele penetrava na alma do filho, e o grito de alguém que está prestes a quebrar o silêncio de anos explodiu em meio à fumaça. "Tem muito mais em jogo do que você pode compreender." E a partir desse momento, enquanto o calor das chamas crescia e o pânico da multidão parecia aumentar, Hugo percebeu que tudo aquilo que achava saber estava prestes a se desfazer diante de seus olhos. As palavras de seu pai ficaram ecoando em sua mente. O que mais havia sido escondido? O que mais poderia mudar? Apenas um pensamento lhe ocorria. Ele estava prestes a descobrir verdades que mudariam sua vida para sempre. E quando o chão sob seus pés começou a tremeluzir com o movimento da multidão, ele se deu conta de que uma nova batalha estava para começar, não só pela sua vida, mas a luta para desenterrar segredos devastadores de sua própria história. Hugo estava ali, o coração acelerado e a mente a 1000 por hora. A fumaça e as chamas dançavam ao seu redor, criando um espetáculo aterrorizante. Ele olhou para o homem que se dizia seu irmão, a incredulidade estampada no rosto. "O que você quer dizer com isso?" A pergunta saiu pela garganta como um grito abafado na confusão, a adrenalina correndo nas veias. O homem, respirando pesado, fez um movimento,
e Hugo se preparou para o que estivesse por vir. Você precisa saber a verdade. A nossa mãe, ela tomou decisões difíceis, e talvez você nunca entenda, mas você não está sozinho. Clara estava ao seu lado, com o olhar fixo em Hugo. Ela segurou a mão dele, um gesto que estava carregado de esperança e desespero ao mesmo tempo. Entre as chamas e o caos, havia um pinguinho de luz, e isso fez Hugo se lembrar do que realmente importava. Ele olhou para ela e sentiu a conexão entre os dois. Nós estamos juntos nisso. Santo Hugo! Gritou Lúcia. A voz dela era um misto de pânico e raiva. O que você está fazendo? Não acredite nele! O olhar dela era de desespero, e Hugo, naquele momento, se sentiu dividido. O que Lúcia ocultava? Quais segredos sua esposa também escondia? E então, de repente, o homem que havia atirado deu um passo à frente. Chega de jogos! A vida não é um filme. Se você não fizer algo agora, tudo que você ama vai pegar fogo. A urgência na voz dele ecoou, e o ambiente estava tão tenso que dava para sentir as emoções no ar. Hugo olhou ao redor. As pessoas estavam ganhando distância, mas o fogo não. A confusão aumentava, e ele precisava decidir. O que fazer agora? A verdade estava grudada nele, mas tudo à sua volta estava em colapso. Vá, agora! Depois podemos conversar sobre a verdade! Gritou o homem que se dizia seu irmão. O desespero nos olhos dele foi mais do que suficiente para Hugo sentir o peso da escolha. Ele se virou para Clara e sentiu que devia protegê-la. Era hora de agir. Clara, vamos! Hugo segurou a mão dela e começou a correr. O caos atrás deles parecia se intensificar, mas havia uma leve luz na frente. Eles corriam e a adrenalina os impulsionava. Saltamos para o desconhecido separados por chamas, mas juntos na corrida pela vida. Naquele momento, sua vida foi reduzida a uma única verdade. O que ele precisava descobrir sobre si mesmo e sua família poderia esperar. O importante era que eles estavam vivos. Mas essa paz durou pouco. Do lado de fora, as sirenes da polícia soavam cada vez mais próximas. Hugo e Clara se afastaram da cena, sem olhar para trás, a mente ainda fervilhando com as revelações. O que faria agora? Como se sentiria a partir dali? Os dois se afastaram do tumulto, e embora a cidade estivesse cheia de gente, tudo parecia vazio. Hugo, Clara disse, ofegante ao lado dele. Precisamos descobrir tudo. Mesmo que doa, precisamos saber a verdade. E naquele momento, Hugo sentiu que a vida que conhecia tinha mudado para sempre. A verdade poderia ser uma bênção ou uma maldição. Ele não sabia. Mas o que ele sabia era que precisava enfrentar os fantasmas que assombravam sua família. Sorriu para Clara e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um lampejo de esperança. Com isso, deram as mãos e seguiram em frente, prontos para enfrentar um futuro incerto. Agora, enquanto essa história chega ao fim, não esqueça de se juntar a nós nessa jornada. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo, porque seu apoio faz toda a diferença. Não hesite, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Você é parte dessa comunidade incrível. Vamos juntos para a próxima aventura.